Paz de Deus! Hoje vou falar sobre a luteria especializada em contrabaixo acústico, que existe por aí pelo mundo, mas nem todos os lugares são tão especialistas quanto esses lugares que são especializados. O que eu quero dizer? Para começar, a luteria, que são os luthiers, é uma arte de fazer instrumentos, que pode ser de sopro, de madeira, de cordas, de percussão, até elétricos, mas são instrumentos feitos à mão e esses artistas fazem esses instrumentos, né? E já é de muitos séculos, né? Desde quando você começa a fazer instrumentos. Então você imagina que é um negócio antigo que não dá para imaginar, né? Mas esse nome é um nome francês, luthier, que que remete àquele que se especializa naquilo que ele faz, né? Então pode ser de violino, de violoncelo, de violão, de fagote, né? Mas aqui o caso eu vou falar dos contrabaixos acústicos, porque é um instrumento que eu me aprofundei mais, que eu estudei mais sobre ele. E olha que eu toco violoncelo, hein? Mas é que o violoncelo ele é muito ligado à família do violino, então é muito difícil um especialista em violoncelo. Sempre os luthiers fazem violino, viola e violoncelo. A não ser alguns casos em exceções, que nem na nossa querida Londres, Inglaterra, que lá tem uma loja de luxo, né? Que faz só violoncelo. Nossa, se você passar na porta, você já treme de ver os preços em libras esterlinas. Mas tudo bem. Vamos ao contrabaixo então. O que acontece? Temos um ótimo luthier que eu fui pessoalmente conhecer aqui no Brasil, em São Paulo, na Vila Mariana, que é o Paulo Gomes, né? Fui muito bem atendido lá pela sua esposa, que fica lá intermediando as vendas, e o Paulo e o filho passando de geração, né? Que é muito importante, isso que ocorre muito na Europa, que tem pouco aqui no Brasil, é passar de uma geração para outra esse conhecimento centenário que é a luteria. Então, pelo menos o contrabaixo tem aí mais de 500 anos aí, né? Por volta disso, e passando esse conhecimento, né? Então, seu Paulo Gomes, um abraço aí à sua luteria. E falando em nível mundial, o que eu tenho preferência, assim, são pelas, no geral, assim, né? Difícil ter uma preferência por um luthier pelo mundo, mas são escolas diferentes, né? Cada país tem uma escola diferente. Escola é o quê, né? A tradição, o formato muda. E o contrabaixo acústico, ele tem muitas variantes. Eu, pelo menos, acredito que tenha uns 100 modelos diferentes de contrabaixo acústico. Então, você nem imagina. Pra você ter uma ideia, de violoncelo deve ter uns 8 bases assim que serve para referência. Agora de contrabaixo tem por aí uns 100, hein? Fácil. Por quê? Veja bem, vamos falar pelas escolas. Escola italiana, tradicionalíssima, e a escola alemã são a base de tudo. Depois vem a escola austríaca, a antiga Boêmia, que é a República Tcheca, né? A Hungria, a, a Áustria, se eu já não citei aqui, né? A Áustria, que é meio ligada com o sul da Alemanha, que eram tudo o Império Sacro Germânico Romano, né? O Romano Germânico, né? Isso aí é uma outra história aí, que é a antiga a Alemanha, né? Era o Império, que é o primeiro Reich, né? Então, é, essas escolas, depois tem a escola inglesa, a escola francesa, a Suíça, que é uma mescla entre a italiana e a austríaca, e alemã, e francesa, que a Suíça tudo é mesclado mesmo, até os idiomas que são falados lá, e culturalmente também. E tem mudanças, entendeu? Então vamos supor, eu, pelo menos na minha opinião, o contrabaixo acústico alemão é ótimo para orquestra,
principalmente o de 5 cordas e principalmente ainda os 5 quartos, né? Porque tem vários tamanhos e o padrão é o 3 quartos, mas tem o 4 quartos, né? E os 5 quartos. Então você imagina. E o italiano, francês, inglês, ele é mais solista. E o alemão, o austríaco também, ele é mais solista e um pouco mescla um pouco com o orquestral. Mas aí o tcheco e o húngaro já é mais orquestral, né? Que é para tocar em orquestra. Se eu for explicar aqui é bem longo assim qual que é a diferença, né? Mas pelo nome você já deve saber. Os orquestrais puxam mais para o mais grave, e o solista é mais cantante, né? Não sai assim no contrabaixo, mas é mais ou menos para você entender. Então, mas, né? Dá para usar para tudo, mas são mais especializados nisso. A construção é assim, entendeu? Construção mais visada para eles. Então, na Alemanha temos nomes de luthiers. Vamos dar nomes, vamos dar nomes. Os Pullmans, os Plumas, os Wilfers, né? São famílias de gerações de quinta, sexta, 4, 5, 6 gerações, né? Desde o século XIX aí, vindo aí com a tradição, né? E na Itália, Scaramelli, e antigamente o Testore, Imagine, Gasparo da Salo. Então, muitos nomes aí, né? Muitos nomes. Então é incrível isso daí. Então, é muito lindo essa arte, né? De construção. Em todos os instrumentos, mas e nos Estados Unidos também e Canadá temos ótimos luthiers também, né? Como eu falei, eu já dei um nome aqui na América do Sul, mas tem outros nomes, né? Mas se eu fosse você e fosse comprar um contrabaixo acústico, eu iria primeiro de chinês. Aí você gostando, você procure um luthier, né? E se você tiver muito, aí você procura um luthier de nome, que aí vale a pena, porque eles têm um nome a zelar e o nome deles não é famoso à toa, porque eles são realmente bons. Um abraço a todos.